Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Este vídeo é ainda sobre os múltiplos de um número. Relembrando, para saber se um número ele é múltiplo de outro, basta que a divisão entre eles dê exata. Por exemplo, será que 50 é múltiplo de 5? Aí você divide 50 por 5. Se a divisão for exata, então 50 é múltiplo de 5. Se não for exata, se ao dividir 50 por 5 você tiver um resto diferente de zero, então quer dizer que 50 não é múltiplo de 5. Nós sabemos que dividindo 50 por 5, a divisão é exata, então consequentemente 50 é um múltiplo de 5. Vamos supor que eu quisesse dividir 23 por 2. Será que eu poderia considerar 23 um múltiplo de 2? Sabemos que dividindo 23 por 2, há um resto 1. Então quer dizer que a divisão não é exata. Então 23 não é múltiplo de 2. Então basta que efetuemos a divisão um pelo outro para confirmarmos se um número é múltiplo ou não de outro. Se a divisão for exata, então o número é um múltiplo. Se a divisão não for exata, não é um múltiplo. Este é um conceito para se verificar a critério de multiplicidade. Será que um é múltiplo de outro? É só isso. E para encontrar os múltiplos de um número, basta que multipliquemos pela sequência de números naturais. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Então, já que os números naturais são infinitos, consequentemente, os múltiplos de um número são infinitos. Se eu quisesse, por exemplo, calcular os múltiplos de 13, multiplicaria 3 vezes 0, 0, 13 vezes 1, 13, 13 vezes 2, 26, 3 vezes 3, 39, 3 vezes 4, 52, 3 vezes 5, 65, 3 vezes 6, 78, 3 vezes 7, 91 e assim por diante. À medida que eu vou multiplicando pela sequência dos números naturais, o 13, por exemplo, como eu disse, os múltiplos eles vão aumentando pouco a pouco e vai chegar a um momento em que não vai ser possível mais efetuar tantas multiplicações. Por isso que quando a gente vai representar os números, a sequência de números de múltiplos de um número, nós costumamos colocar os números entre chaves e logo após uma certa quantidade de números, colocar 3 pontinhos, indicando que a sequência dos números continua, ou seja, os múltiplos de um número são infinitos. Relembrado isto, a gente pode partir para as questões. Vamos lá então? Questão número 1. Utilizando a técnica de flipagem, quantos desenhos são necessários para produzir um filme de animação de 40 segundos, em que para cada segundo há 12 desenhos? Para compreender melhor esta questão, é necessário que você já tenha lido o texto lá no início da apostila, para que você tenha uma melhor compreensão, um melhor entendimento do que eu estou falando. Este recurso ele é utilizado para produzir filmes. Como a visão humana é capaz de distinguir apenas 8 imagens distintas por segundo, eles utilizam essa técnica, a flipagem, para reproduzir 12 desenhos por segundo, criando assim uma ilusão de filme. Por exemplo, se o filme tiver 1 segundo, serão necessárias 12 imagens. Se o filme tiver 2 segundos, serão necessárias 24 imagens, ou seja, o dobro de 12, 2 vezes 12. Se o filme tiver 3 segundos, serão necessárias o triplo de imagens, ou seja, 3 vezes 12, 36 segundos, e assim por diante. Se o filme tiver 40 segundos, então você vai ter que multiplicar este número por 12, porque para cada segundo
são necessárias 12 imagens, 12 desenhos. Então, com uma simples multiplicação, você resolve essa conta. Continuando, próxima pergunta. O número correspondente à quantidade de desenhos que você obteve é múltiplo de 12? Explique. Será sim se o resultado desse número for divisível por 12. Será não se o resultado desse número não for divisível por 12. Basta você fazer isso. Sim, porque o número tal é divisível por 12. Ou não, porque o número tal não é divisível por 12. Apenas isso. Próxima questão. Questão 2. Observe os números do quadro e responda as questões. A gente tem os números aí no quadro: 10, 21, 22, 45, 72, 140, 63, 121, 91, 18, 7. Quais destes números são? Letra A, múltiplos de 9. Você pode testar. Você pega 10 e divide por 9. Se a divisão for exata, então 10 é um múltiplo de 9. Aí você coloca o 10 aí nessa linha, nesse traço. Mas se a divisão não for exata, então 10 não é múltiplo de 9. Aí você não coloca ele aí. A mesma coisa você vai fazer com todos os outros números. Você vai testar um por um. Os números que você testar e o resultado da divisão for exato, não sobrar resto nenhum, esses números são os múltiplos de 9. Ou você pode utilizar lá o recurso da divisibilidade. Você deve ter aprendido lá no 6º ano. Se você não aprendeu, a gente aprende agora. Basta você somar os algarismos do número, e se essa soma for divisível por 9, então o número é divisível por 9. Exemplo. Vamos pegar, por exemplo, 27. Será que 27 é múltiplo de 9? A gente divide 27 por 9. Aí a gente testa os algarismos do 27. 27 tem o 2 e o 7. 2, a gente soma 2 mais 7 é 9. 9 dá para dividir por 9? Dá. Então 27 também. Vamos pegar, por exemplo, 36. Será que 36 é múltiplo de 9? A gente vai testar. Somar o 3 com o 6. O 36 tem o 3 e o 6. 3 mais 6, 9. Então, 9 é divisível por 9. Então, 36 também é divisível por 9. Então, 36 é um múltiplo de 9. Você pode fazer assim, por testagem, ou você pode aplicar as regrinhas de divisibilidade. Próxima. Alternativa, letra B. Quais são múltiplos de 5? Lembrando, para que um número seja múltiplo de 5, ele tem que terminar em 0 ou 5. Aí você vai escolher aí quais deles terminam em 0 ou 5. Esses serão os múltiplos de 5. Letra C. Quais são múltiplos de 2? Para ser múltiplo de 2, ele tem que ser par. Ou seja, ele tem que terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. Terminou em um desses números, ele é par. Então, ele é divisível por 2. Letra D. Simultaneamente múltiplos de 2 e de 9. Tem que ser múltiplo de 2 e 9. Você pode olhar primeiro os múltiplos de 2. Quais são os múltiplos de 2? São todos os pares. Aí você separa aí num cantinho todos os pares. Aí destes você vai verificar quais são múltiplos de 9. Quais deles eu consigo dividir por 9. Né? Ou quais deles cuja soma dos algarismos é divisível por 9. Né? Se você tiver, vamos lá pegar, por exemplo, o 18. Vamos testar, por exemplo, o 18. Aí você soma 1 com 8, dá 9. 9 é divisível por 9, então 18 também é. Aí você faz essa mesma regrinha com os outros números. Você pode pegar o 10, que é par, soma 1 com 0, o 22, que é par, 2 com 2, 72, que é par, soma 7 com 2, 140, que é par, soma 1 com 4 com 0, e o 18 que eu falei. Você soma os algarismos de cada número. Se o resultado dessa soma for divisível por 9, então esse número também é divisível por 9.
Próxima questão. Questão 3. Obtenha os 6 primeiros múltiplos de 6. Então, você vai ter que multiplicar os 6 pelos 6 primeiros números naturais, ou seja, por 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Você pega 6 vezes 0, 0, coloca o 0. 6 vezes 1, 6, coloca o 6. 6 vezes 2, 12, coloca o 12 aí. E assim por diante, até 6 vezes 5. Mesma coisa você vai fazer com 11. Você vai multiplicar o 11 por 0, 1, 2, 3, 4 e 5. E também com 100. Você vai pegar o 100 e multiplicar pelos naturais, de 0 a 5. Certinho? Próxima questão. Questão número 4. Diz o seguinte. Para obter os divisores de 8, Lara dividiu esse número pelos números naturais de 1 até 8 e verificou as divisões exatas. Observe as notações que ela fez. 8 dividido por 1 deu 8, então a divisão é exata. Próxima divisão, 8 por 2 deu 4, divisão exata. Depois 8 por 3 deu 2, resto 2, divisão não exata. 8 dividido por 4 deu 2, divisão exata. 8 dividido por 5 igual a 1, resto 3, divisão não exata. 8 dividido por 6 igual a 1, resto 2, divisão não exata. 8 dividido por 7 igual a 1, resto 1, divisão também não exata. E última, 8 por 8 deu 1, divisão exata. Aí está perguntando na letra A. De acordo com as notações de Lara, escreva todos os divisores de 8. Os são divisores. Divisores é que é divisor melhor? Divisor é um número pelo qual eu posso dividir um outro número, de modo que a divisão dê exata. Aí nessa divisão, a primeira divisão, 8 dividido por 1 deu 8, deu divisão exata. Então quer dizer que o 1 é divisor de 8. Vamos pegar a próxima no A. 8 dividido por 2 deu 4. Então quer dizer que o 2 é divisor de 8, porque deu uma divisão exata. Se o 2 é divisor de 8, então posso considerar também que o 8 é múltiplo de 2. Né? Se 8 dividido por 1 deu 8, então eu posso considerar também que o 8 é múltiplo de 1. Né? Tanto o 8 é múltiplo de 1, quanto o 1 é divisor de 8. Tanto o 8 é múltiplo de 2, quanto o 2 é divisor de 8. E assim por diante. Basta que a divisão de um pelo outro seja exata. Aí você vai olhar aí, de todas essas divisões, quais deram divisões exatas. Essas divisões exatas vão indicar quais são os divisores. Os divisores serão os números pelos quais, divididos por 8, pelos quais, dividindo 8, a divisão é exata. Certinho? Letra B. Obtenha todos os divisores de 20. Aí você vai ter que fazer também, dividir, você vai ter que fazer como Lara fez, você vai ter que dividir 20 pelos números naturais, de 1 a 20. Você divide 20 por 1, 20 por 2, 20 por 3, 20 por 4, até 20 por 20. As contas que derem exatas, elas indicam quais são os divisores. Se você dividir 20 por 1 e der exato, então 1 é divisor de 20. Se você dividir 20 por 2 e der uma divisão exata, então 2 é um divisor de 20, assim por diante. Aí você vai testar quais divisões são exatas. Esses números que vocês dividirem o 20 e derem uma divisão exata, então esses são os divisores de 20. Certinho? E é só isso. Eu vou indo. Qualquer dúvida você pode entrar em contato comigo, que eu estou à disposição. E até o próximo vídeo.